Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula de genética, agora com o tema de herança ligada ao sexo. A gente chama de herança ligada ao sexo todas as características, certo, que são determinadas por genes que estão localizados nos cromossomos sexuais, certo? A espécie humana apresenta 46 cromossomos e desses 46, dois são cromossomos sexuais, que a gente conhece como cromossomos X e Y. E são os cromossomos que neles vão estar contidos os genes que vão determinar nossas características sexuais, certo? Como a presença de pênis, de vagina, de testículo, útero, seios, tá? Todas essas características são características que determinam o nosso sexo, se nós vamos ser do sexo masculino ou feminino. Exemplos de características, né? Especificamente doenças, como a gente vai conhecer, que são tidas como heranças ligadas ao sexo, porque é o fato da gente ser do sexo masculino ou feminino que vai determinar como essa doença pode ocorrer. Uma delas é o daltonismo, a outra é a hemofilia, a calvície e o mosaico de cores em alguns mamíferos, como é o caso das fêmeas de gatos, que tem 3 cores, como vocês podem ver aqui, certo? O fato da fêmea de um gato apresentar 3 cores, branca, preta e amarela, isso é determinado pelo fato dela ser fêmea. Não é possível um gato de 3 cores, um gato macho de 3 cores, apenas fêmea, tá? E esses genes que vão dessas 3 cores estão localizados aqui nos cromossomos sexuais da espécie do gato. Então, como é que vai se comportar? Quando a pessoa for fêmea, né, de qualquer espécie, mas a gente vai conhecer mais essas doenças relacionadas aos humanos. Por exemplo, quando for mulher, né, for um indivíduo da espécie humana fêmea, a característica que for determinada por uma herança ligada ao sexo, ela só vai se manifestar quando a pessoa estiver na forma homozigota, tá? Que aqui seria um Dzinho, Dzinho. E quando for macho, for do sexo masculino, essa característica que a gente vai estudar, ela só vai se expressar quando o macho for hemizigoto. Esse aqui é um termo novo que a gente não tinha visto até então, tá? Hemizigoto é um indivíduo que só apresenta metade, ó, do cromossomo recessivo. E isso daqui do gene recessivo no cromossomo X, nesse caso, isso daqui determina a ocorrência dessa característica em machos, tá? A gente vai entender melhor isso mais para frente. E por isso que ocorre uma maior ocorrência dessas doenças aqui que a gente vai estudar, ou dessas características, é maior em homens. A gente vai entender isso mais para frente. Então, para poder a gente entender as doenças que vêm pela frente, a gente precisa relembrar qual é o cariótipo humano. Cariótipo é o conjunto de cromossomos humano, tá? A gente já viu que os seres humanos têm 46 cromossomos. Desses 46, 44 que estão ilustrados aqui, ó, eles estão organizados em pares. Lembra que os cromossomos se organizam em pares, né? A gente tem 22 pares de cromossomos, que a gente chama de autossomos, né? No total temos 44. Então, esses 44 cromossomos aqui armazenam neles características gerais, como a cor dos olhos, cor do cabelo, a cor da pele, a altura que a gente vai ter, dentre outras características, certo? E 2 cromossomos, para formar os 46, né? 44 mais 2 cromossomos. Esses 2 cromossomos são os cromossomos sexuais, que pode ser do tipo X e Y, né? Quando existe um cromossomo X e o outro Y, nesse indivíduo aqui, ele é do sexo masculino, ó, XY. O homem só possui um único cromossomo X e um Y. Para ser do sexo feminino, além dos 44 cromossomos autossomos, que a gente já viu, né? Esse A significa de autossomos, apresenta 2 cromossomos sexuais do tipo XX. Esse indivíduo aqui é do sexo feminino, tudo bem? Isso é super importante, é para esses cromossomos aqui que a gente vai começar a olhar para poder entender como é que essas doenças ou características se expressam. Então, existem 2 cromossomos sexuais, como eu falei, né? XY, nesse caso, isso aqui é um cariótipo, ou seja, um conjunto de cromossomos de um homem, porque é XY.
e 44 autossomos, né, que vão determinar as características gerais. Então, aqui eu tenho 46 cromossomos, 44 mais 2, 46, que é o cariótipo total humano. As doenças que a gente vai começar a estudar a partir de agora são doenças em que os genes estão localizados no cromossomo X. É um cromossomo sexual, tudo bem? A primeira delas se chama daltonismo. O daltonismo é quando a pessoa nasce com uma anomalia genética em que ela tem dificuldade de diferenciar cores. Por exemplo, nós estamos vendo aqui duas figuras, certo? Uma pessoa daltônica, ela não consegue distinguir cores. O daltonismo mais clássico que existe é o daltonismo em que as pessoas não conseguem diferenciar o verde e o vermelho. Então, elas veem tudo numa tonalidade só, não conseguem diferenciar o vermelho do verde, certo? Então, por exemplo, e também tem pessoas que não conseguem diferenciar a escala de cinza, certo? Mas o que a gente vai falar do daltonismo agora é desse tipo que não consegue diferenciar o vermelho e o verde. Uma pessoa daltônica, ela não conseguiria enxergar um número correto aqui dentro, tá? Não conseguiria enxergar o número 74, que a gente está vendo aqui que ele está pintado com uma bolinha verde dentro de bolinhas vermelhas, certo? Não conseguiria enxergar, porque ele não consegue diferenciar o verde do vermelho, certo? Enxergaria um outro número aqui, que seria o 21. Se você, que está observando essa figura, consegue enxergar o número 74 aqui, pintado de bolinha verde, você não é daltônico, tá? A mesma coisa para essa figura aqui, ó. Percebam que é uma figura que tem bolas verdes com bolas vermelho claro aqui dentro, fazendo um 6. Se você está percebendo essa diferença, esse 6 no centro, você não é daltônico. Pessoas daltônicas estariam enxergando tudo isso daqui da coloração verde, tudo. Não estaria vendo um número aqui dentro, tá? Então, esse fato de não conseguir diferenciar a cor, principalmente a vermelha da verde, enxergar tudo de uma maneira só, ou só vermelho ou só verde, tá? Isso é considerado daltonismo. Então, como se dá o genótipo, né, a questão dos genes, para a determinação do daltonismo? Se dá da seguinte forma. Como são características sexuais, a gente vai ilustrar os genes que a gente sempre conheceu como Dzão, Dzinho, Azão, Azinho, eles agora vão estar expressos sobre os cromossomos X ou Y, certo? Então, vejam. Essa característica ela vai se diferenciar se você é homem ou mulher na sua questão genética. Vejam só. Uma mulher que é XDzão, dominante, ó, ela é uma mulher normal. Então, ela enxerga normal. Ela consegue diferenciar o vermelho do verde. Uma mulher XDzinho, ela também enxerga normal. Porém, ela é portadora do gene. Tá aqui guardadinho o Dzinho, certo? Que ela pode passar para algum dos seus filhos. Se ela é Dzinho, né, homozigota recessiva, ela é uma mulher daltônica, então ela não vai diferenciar o vermelho do verde, certo? Porém, se o indivíduo for homem e ele enxergar normal, ele é XDzão Y, certo? Tem um gene dominante, basta ter um único gene dominante Dzão no único X que ele apresenta que ele vai ser normal, vai enxergar normal. Mas, se ele for XDzinho Y, basta ter uma cópia do Dzinho no seu X, ele já é um homem daltônico. Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que uma mulher daltônica, quando ela é homozigota recessiva, ela precisa ter os dois genes recessivos nos seus dois cromossomos X para poder ela ser daltônica. Se ela tiver somente um, ela é normal, mas ela porta o gene, certo? No homem é diferente. O homem, ele basta ser hemizigoto, ou seja, metade dos seus cromossomos sexuais, que é apenas o XDzinho, precisa estar no seu genótipo para que ele seja daltônico. Então, percebam, essa doença se comporta de uma maneira diferente a depender se a pessoa é mulher ou homem. Então, o que é que a gente percebe? Como a mulher, para poder ser daltônica, ela precisa ser homozigota recessiva,
o daltonismo ele é menos frequente em mulher. Vejam que aproximadamente 0,64% da população feminina é daltônica. Mas homem, você só tem duas possibilidades. Ou você é normal, tem o Dzão, ou você é daltônico, tem o Dzinho. Só existe essa possibilidade. Então, basta que somente o seu X tenha um gene recessivo para que você seja daltônico. Então, sua possibilidade de ser um homem daltônico é muito maior. Logo, quando a gente olha para a população, a gente observa que 8% da população masculina ela é daltônica, tá? Porque o fato de ser necessário estar presente em apenas um cromossomo X, que é o único cromossomo que os homens têm, isso faz com que as chances dele aumente dele ser daltônico. Aqui eu trouxe uma questão sobre daltonismo para a gente pensar, certo? Diz assim: o daltonismo é uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo X. Então, está presente no cromossomo X o daltonismo. Um homem daltônico casou-se com uma mulher homozigota normal. Esse homem é daltônico, a mulher ela é normal e ela é homozigota. Olha a informação aqui. Qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino e daltônico? Então, gente, ó, tem um casal aqui, um homem daltônico com uma mulher normal homozigota. Vamos para a tabela. O homem é daltônico. Se ele é daltônico, ele é homem daltônico XDzinho Y. A mulher é normal homozigota. Se ela é normal e ela é homozigota, homo igual, ela só pode ser XDzão, Dzão. Então, a gente vai fazer o cruzamento de uma mulher XDzão, Dzão, que ela é homozigota. Ela não é hétero. Aqui seria hétero. A questão está dizendo que ela é homo. Então, ela é XDzão, Dzão. Com um homem daltônico, que só pode ser XDzinho Y. O homem daltônico, XDzinho Y, eu estou cruzando com a mulher XDzão, XDzão. Agora, a gente faz os cruzamentos normais, como a gente já sabe fazer, ó. XDzinho com XDzão, ó aqui, XDzão, XDzinho. XDzinho com XDzão, XDzão, XDzinho. Y com XDzão, Y com XDzão, ó, XDzão, Y. Y com XDzão, XDzão, Y. Esse é o resultado de filhos, ó. Filho do sexo masculino, XY, filho do sexo masculino, são esses. Filhas do sexo feminino, filhas do sexo feminino, são essas, XX, XX, ok? Então, ó, se um homem é XDzão Y, o que é que ele é? XDzão Y, ele é normal. Então, os dois filhos do sexo masculino seriam normais, teriam a visão normal. As mulheres seriam XDzão, Dzinho, as duas são heterozigotas. Se elas são heterozigotas, elas são também normais, porém elas são portadoras da doença, ok? Mas todos os filhos e filhas nasceriam normais. Qual é a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino e daltônico? Do sexo masculino e daltônico, nenhum, todos nasceriam normais. Então, alternativa letra D. Não há chance de nascer um menino daltônico, pois a mãe é normal. Como a mãe é normal, é homozigota, ela não passaria seu cromossomo X para os seus filhos. O seu cromossomo XDzinho, que não existe, para os seus filhos. Ela só passaria XDzão. Como ela só passa XDzão, logo todos nascerão normais. A próxima doença é a hemofilia. E a lógica dela é igual à lógica do daltonismo, certo? A hemofilia é uma doença genética também, em que a pessoa nasce com a incapacidade de coagular o sangue, certo? E aí, o que é que acontece? Em caso de algum sangramento, algum ferimento, hemorragia, essa pessoa ela não consegue estancar o sangue, ela entra em hemorragia, certo? Pessoas que têm essa doença precisam de, algumas vezes, de transfusão de sangue ou precisam tomar um fator específico, certo? Para poder não ter problema de se cortar, sofrer hemorragia e acabar morrendo por perda excessiva de sangue. Existem dois tipos de hemofilia: a hemofilia A,
que essa hemofilia A é quando o fator de coagulação 8 é que é comprometido, né, que é um tipo de fator de coagulação que é importante na reação em cascata que é feita no sistema sanguíneo para estancar o sangue. E a hemofilia B é quando há deficiência na produção do fator 9, certo? Existem esses dois tipos de hemofilia. Então, imaginando aqui uma pessoa que levou um corte, isso aqui é um vaso sanguíneo, uma pessoa que levou um corte, começa a sangrar nesse corte, nesse ferimento, né, no machucado. As plaquetas que fazem parte do sistema sanguíneo começam a fechar essa abertura, essa ruptura. Porém, por elas dependerem de alguns fatores, como por exemplo o fator 8 e o fator 9, que são produzidos no nosso sangue para que o sangue consiga estancar por completo. Quando há uma deficiência na produção desses fatores, as plaquetas não conseguem dar conta sozinha. E aí a hemorragia, né, o sangramento, ele vai continuar. Somente na presença desses fatores é que o sangue estocaria totalmente. Como a pessoa hemofílica não produz esses fatores, logo as plaquetas não vão conseguir dar vencimento de tudo. E aí o sangue continua a sair pelo ferimento. A genética da hemofilia é igual à genética do daltonismo. A gente só vai trocar a letra D pela letra H, H de hemofilia, certo? Então, quem é do sexo masculino, se for XHY, é um homem normal, um homem não hemofílico. Se ele for XHY, ele é um homem hemofílico, tá? O gene da hemofilia também ele é recessivo. No sexo feminino, a mesma coisa. Se for XHY, homozigota, ela é uma mulher normal. Se ela for XHY, ela é heterozigota, também é uma mulher normal, mas ela é portadora do gene. E se ela for XH, ela é uma mulher hemofílica, certo? Então, mulheres só são hemofílicas quando elas tiverem dois genes recessivos, cada um no cromossomo X. O homem precisa ter um único gene recessivo presente no seu único cromossomo X, certo? E aí a gente observa a mesma coisa. Um homem hemofílico, ele é chamado de hemizigoto, porque basta que metade, ó, do seu cromossomo sexual, que é no caso X, tem o gene recessivo, e a mulher, ela para ser hemofílica, ela é homozigota recessiva, certo? Então, se comporta de uma maneira diferente a depender do sexo que você tem. Por isso, são chamadas de heranças genéticas que dependem do seu sexo, se você é do sexo masculino ou feminino. Nesse caso, é mais raro a gente encontrar mulheres hemofílicas, tá? O número de homens hemofílicos é muito maior do que o de mulheres. Por quê? Porque elas também necessitam de mais cuidado, certo? Lembrem-se que essas pessoas também precisam de tratamento, certo? E um dos tratamentos que é feito é com a aplicação do fator anti-hemofílico para que essas pessoas, se sofrerem algum corte, não venham sangrar de maneira descontrolada. E também, no caso, se for mulher, mulheres hemofílicas, elas precisam interromper o ciclo menstrual com auxílio de hormônios. Porque o fato delas menstruarem todo mês pode fazer com que elas percam muito mais sangue do que deveriam, porque elas são hemofílicas e o sangue não consegue coagular. Então, além do fator anti-hemofílico que elas precisam tomar, uma espécie de um medicamento, digamos assim, elas também precisam interromper a menstruação para que não venham a ter prejuízos. Aqui eu trouxe mais um exercício sobre a hemofilia nesse caso, certo? Que diz assim: um casal não hemofílico teve uma criança hemofílica. Determine o genótipo do casal e o sexo da criança. Ó, eu tenho um casal, um homem e uma mulher não hemofílico, e eles tiveram uma criança hemofílica, certo? Vamos lá para a tabela. Se é um casal, eu tenho um homem que não é hemofílico, logo, se ele não é hemofílico, ele é normal. O genótipo dele é XHY, certo? A mulher, ela é normal também, não hemofílica, mas ela pode ser XHY ou XHY. Ela pode ser dessas duas maneiras. Porém, tem a seguinte informação: tiveram uma criança hemofílica. Ó, se tiver uma criança hemofílica, essa criança recebeu um gene recessivo. Do pai é que ela não pode ter recebido, porque o pai necessariamente, por ser normal, é XHY, certo?
Se receber um gene recessivo, ela recebeu da mãe para poder ser hemofílica essa criança, tá? Então, a mãe ela também não pode ser XHzão, XHzão, porque se ela fosse, todos os filhos nasceriam com XHzão, todos nasceriam normais, mas eles tiveram um filho, uma criança hemofílica. Então, o genótipo da mãe necessariamente precisa ser XHzão, XHzinho. Então, vamos lá entender. Ó, se o homem é não hemofílico, ele só pode ser XHzão-Y. A mulher não hemofílica, porém tiver uma criança hemofílica, ela tem que ser heterozigota para poder doar esse Hzinho para o filho. Vamos para o cruzamento, ó, coloquei o homem aqui e a mulher. Então, vamos ver as possibilidades aqui, ó. XHzão com XHzão, XHzão, XHzão. XHzão com XHzinho, XHzão, XHzinho. Y com XHzão, tá aqui, XHzão com Y. Y com XHzinho, XHzinho, Y. Essas são as possibilidades dos quatro filhos que eles podem ter. Então, ó, o que é que a gente observa? Esse aqui é um homem, XY. Se ele tem um Hzão, ele é não hemofílico, ele é normal. Aqui é uma mulher, XX, que tem os dois genes dominantes, logo ela não é hemofílica. A mesma coisa aqui para essa mulher, que é XHzão, XHzinho, ela é heterozigota, mas ela também não é hemofílica. A única possibilidade de criança hemofílica que esse casal poderia ter é que teria que ser do sexo masculino, XY, e teria recebido o Hzinho que veio da onde? Dessa mãe. Logo, a pergunta quer saber qual é o genótipo do casal e o sexo da criança. O do pai é XHzão Y, tá aqui. O da mãe é XHzão, XHzinho. E o filho necessariamente precisa ser um homem, tá? Do genótipo XHzinho Y. Agora a gente vai aprender sobre características que são determinadas por genes que estão presentes agora no cromossomo Y. A gente agora mudou de cromossomo. Então, são características que vão estar presentes nesse cromossomo Y e que elas podem ser classificadas de duas maneiras, de dois tipos. Tem a herança, chamada de herança holândrica ou restrita ao sexo, tá? Que são características genéticas relacionadas exclusivamente ao cromossomo Y. Então, a gente vai perceber que essa característica só está presente em homens, visto que apenas homens apresentam o cromossomo Y. E é o caso de alguns tipos de infertilidade masculina, né? São homens que não podem ter filhos. E isso é causado por uma mutação em um gene que está localizado no cromossomo Y, que é uma mutação no gene USP9Y, tá? Somente homens apresentam esse tipo de infertilidade aqui que a gente está falando, tá? Por mutação desse gene, porque esse gene está presente no cromossomo Y. O outro tipo é uma característica chamada influenciada pelo sexo. Características influenciadas pelo sexo são o seguinte: elas estão relacionadas com o cromossomo Y, tá? Mas elas podem estar presentes tanto em homem como mulher. Por quê? Os genes vão estar presentes em cromossomos autossômicos e não nos sexuais, certo? Mas o fato da pessoa ter um cromossomo X, 2X no caso das mulheres, e um Y no caso dos homens, vai intensificar essa característica, tá? Então, o gene, nesse caso, não está presente no Y, está presente em outros cromossomos autossômicos, que tanto mulheres como homens podem apresentar, que é o caso da calvície. Mas se você for homem e tiver um Y, essa característica vai se comportar de uma maneira. Se você for mulher, tiver 2X, ela vai se comportar de outra. Vamos lá entender? Então, a gente vai conhecer agora como é que se comporta a genética da calvície, tá? Que é uma característica influenciada pelo cromossomo Y. Então, ela vai se comportar de uma maneira diferente se a pessoa apresenta o cromossomo Y ou não. A calvície é essa perda de cabelo, né, que as pessoas têm
geralmente de uma maneira precoce, tá? E é bem mais comum a gente observar nos homens do que nas mulheres, que é como a gente vai entender agora por que que é mais observável nos homens do que nas mulheres, ok? Então, percebam aqui, o homem, se ele tiver o gene Czão, ele é um homem calvo, e a mulher também. Se apresentarem o gene Czão, o Czão heterozigoto no homem é um homem calvo, mas na mulher ela é uma mulher normal. E se for Czinho, tanto o homem como a mulher são normais. Onde é que a gente observa a diferença? No fato de ser heterozigoto. Se você é um homem heterozigoto, Czinho, a característica calvo é uma característica que se comporta de uma maneira dominante, né? Porque se você for Czão ou Czinho, ó, o dominante aqui mandando no recessivo, ele é uma pessoa, um homem calvo. Mas a mulher muda a expressão. Por quê? Se você for uma mulher heterozigota, Czinho, você é uma mulher normal, certo? Uma mulher não calva. Por quê? O que é que a gente observa? O gene Czão, ele só pode se expressar se ele tiver em forma dupla, em homozigoto, tá? Para poder tornar a mulher calva. Se ele tiver em heterozigose ou for Czinho, essa mulher é uma mulher normal. Então, acaba que o gene para o normal, que a gente está chamando aqui de Czinho, ele acaba se comportando como dominante em relação ao Czão, que acaba passando a ser como se fosse recessivo. Então, vejam, o fato de ser homem e ter o cromossomo Y faz com que o gene da calvície se comporte de uma maneira dominante. Logo, tanto em homozigose dominante como em heterozigose, ele vai ser calvo. Então, as chances do homem ser calvo é muito maior do que da mulher. Se a mulher não tem um cromossomo Y, né, a normalidade, né, o fato de não ser calva, se comporta como algo dominante, né, que ela pode se apresentar normal tanto na homozigose, né, do que a gente está chamando aqui de Czinho, que passa a ser dominante e não recessivo, quanto na sua heterozigose. Então, vamos aqui para um exemplo, usando a questão da calvície, certo? A gente tem aqui, ó, um homem calvo, um homem não calvo, se casou com uma mulher calva. Como serão seus filhos e filhas? Eu tenho um homem normal com uma mulher calva. Vamos lá ver na tabela? Um homem não calvo, normal, ele é Czinho. Uma mulher calva, se ela é calva, ela é Czão. Então, a gente está cruzando aqui Czão da mulher com Czinho do homem, certo? Czão da mulher, que é calva, Czinho do homem. Ó, o homem é Czinho, a mulher é Czão. Se a gente cruzar Czinho com Czão, Czinho com Czão, Czinho com Czão, Czinho com Czão. Todos seriam heterozigotos, tá? Mas olha, se é homem Czinho, se é Czinho e é homem, 50% dos homens seriam calvos. Lembra que homem heterozigoto, ele é calvo, tá? A característica calvo é dominante nos homens. Mas se for mulher heterozigota e é mulher, são normais. São mulheres não calvas, certo? Por quê? A característica normal nas mulheres, ela é dominante, certo? Então, 50% dos homens nasceriam calvos, 50% das mulheres nasceriam não calvas, embora todos fossem heterozigotos. Ok, pessoal? Desejo bons estudos para vocês e vamos fazer a atividade.